Olá, devs. Meu nome é Jacob Moro, você está no Fluterando. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência, vamos falar de injeção de dependência. Um design pattern bem legal ali de se trabalhar. Olha só, aqui nós temos a classe Product, e a classe Product tem um método chamado fetchProducts aqui. E a gente vai usar ele como um caso de teste. É uma coisa bem simples, essa linha faz a requisição com o DIU, essa linha retorna, e nós executamos aqui na main, a instância do product, e chamamos o método fetchProduct e printamos a lista. De primeira, nós iremos perceber que esse código está funcional. Não existe motivo, então, para modificá-lo, já que ele está completamente funcional aqui. Mas, isso aqui causa alguns problemas, e um primeiro problema que eu posso identificar é que o DIU está sendo instanciado diretamente no método aqui. Isso pode ocasionar alguns conflitos, alguns problemas, como, por exemplo, eu não conseguir testar. É impossível eu testar esse método aqui de forma convencional, forma unitária, né? Então, porque eu não tenho essa instância do DIU disponível para mim ali. Um outro problema que eu tenho é que a minha classe Products aqui está realmente dependente da DIU, e se a DIU morrer um dia, se o DIU morrer, você não vai conseguir substituir de forma tão fácil. Nesse caso de uso, é até simples, porque eu só preciso substituir essa instância aqui. Mas imagina comigo, se de repente você tinha 200, 300 no mínimo, 200 classes aqui que implemente o DIU, vamos supor, né? Seria um grande problema. Então, e também não seria tão simples de eu trocar o DIU pelo HTTP. Por exemplo, se eu botar aqui o HTTP, está ali em cima, ele executaria normalmente, mas teria break changes. Aqui eu teria que colocar um ARI, e aqui eu teria que fazer um JSON parse. Então, eu teria break changes, né? Nada tão difícil de se fazer quando você só tem uma classe, um método aqui, mas imagina num cenário em que você tenha 200 a 300 classes ali. Esse é o principal problema. Então, como é que a gente faz para resolver e prevenir que o nosso código não quebre no futuro, né? Primeiramente, removendo essa dependência aqui, né, desacoplando. Então, daí que vem o termo acoplamento, né? Porque o DIU é uma dependência que está 100% acoplada ao product, né? E esse acoplamento pode gerar problemas, como eu falei, você não consegue nem testar de forma unitária, né? Então, nós geralmente utilizamos o padrão, o design pattern de injeção de dependência para poder recuperar esse DIU de uma forma, de forma externa, e assim eu consigo enviar qualquer coisa no lugar dele, entendeu? Existem 3 formas de injeção de dependência. É quando eu passo essa classe aqui por método, como eu vou fazer agora. Em vez de eu receber esse DIU assim, eu vou receber esse DIU pelo método aqui, e aqui eu não vou instanciar o DIU. Eu vou fazer dessa forma. Dessa feita, ó, aqui em cima você vê que ele está reclamando, porque eu preciso ter a instância do DIU aqui em cima também. Ó, DIU, e fazer a instância do DIU aqui em cima. Show de bola? E aí eu coloco o DIU aqui. Pronto. Meu projeto continua funcionando, e eu tenho um pouco menos de acoplamento, porque eu passei via método essa classe ali para não ter essa dependência, e quando eu passo uma dependência via método, eu chamo de injeção de dependência. Outra forma que eu poderia estar fazendo é via getter e setter, né? Basicamente eu colocar essa interface aqui pública, né? Com getter e setter ali, por exemplo, poderia até botar uma instância única ali. Aqui. E eu poderia substituir esse DIU a qualquer momento que eu quisesse, né? Em vez de eu passar aqui por método, eu não precisaria mais, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, um product está aqui dessa forma, vou colocar o DIU aqui em cima, e aqui no meu product eu poderia passar o DIU que eu quisesse, ou eu manter o meu DIU, o DIU que eu esteja utilizando ali padrão, né? Então isso aqui também é uma forma de injeção de dependência. Você tem que tirar esse final aqui, que não pode ter o final. Isso aqui também é uma forma de injeção de dependência que também funciona, tá? Isso aqui. E a terceira forma, que é a forma mais utilizada, é passando por construtor. Que basicamente é você pegar essa parte aqui do DIU, né? Eu colocar ele como um parâmetro de construtor. Exatamente assim. É bem tranquilo de fazer. Vou colocar até como final, porque aí eu trabalho até com o conceito de imutabilidade também. Feito isso aqui, ó, agora eu preciso passar o DIU não por setter, não por method, mas eu passo por construtor. Assim é a forma que você vai mais utilizar injeção de dependência.
construindo a dependência, passando ela via construtor. Pelo menos no Flutter é muito comum. Mas isso não impede que você possa passar via método também, uma dependência. Então não tem problema também fazer assim, beleza? Então vamos lá. Agora que eu tenho essa parte aqui, eu consigo ter uma coesão maior. O que é coesão? Quando a minha dependência, né, está como dependência aqui do meu product aqui, mas o que executa, as coisas que executa dentro dela estão externa, como aqui o deal.get. Então tem uma coesão aqui também. Mas eu não posso ainda dizer que o meu product está completamente desacoplado das minhas dependências. Porque se eu quiser trocar o deal aqui pelo HTTP, eu vou continuar tendo o mesmo problema e ainda vou ter que trocar nas injeções também. Então, para isso que se cria um serviço via uma interface, né? E aí eu aplico aquele quinto princípio do Solid, que é do inversão de dependência, de inversão de controle, que vocês vão ver agora. E ele serve exatamente para isso, para a gente ter uma desacoplação, né? Pelo menos um baixo acoplamento completo ali, né? Só eu criando uma interface, eu vou criar uma interface, por exemplo, chamada de iClient, o HTTP Service, né? HTTP Service, porque aí é o que ele vai fazer. E aqui dentro eu crio uma assinatura que é exatamente o que o GET vai fazer ali, por exemplo, né? Ele vai me retornar, posso até fazer ele retornar um feature de map diretamente ali também. Então vou fazer com um feature de map e já vai ficar tranquilo. Ou eu poderia retornar diretamente um dynamic. Pronto, aí já fica tranquilo para todo mundo que quiser implementar ali, fica de boa. Então vou pegar aqui o get, né? E não vou passar, eu vou passar o URL para ele. E aí eu tenho aqui só como uma assinatura. Por que aqui eu faço só uma assinatura? Porque eu posso implementar em uma classe ali essa assinatura e recuperar aqui no meu product apenas utilizando a minha interface. Isso aqui, então, em vez de se tornar um deal, vai se tornar um service normal, um service HTTP. Vou continuar passando por injeção de dependência. E aqui eu vou utilizar o service dessa forma aqui. Passando um response, e o response ele vai ter um dado que ele vai ser um dynamic e já vai retornar direto. Olha só que bacana, né? Só que uma implementação, uma classe abstrata não pode não pode ser instanciada, né? Porque ela é só uma classe abstrata, ela necessita que tenha uma classe que implemente ela ali. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, uma classe dealClient, e essa classe vai implementar a minha interface a HTTP Service, e assim eu consigo implementar a assinatura que eu coloquei aqui em cima. Olha só que bacana, né? Então eu consigo executar os métodos direto do deal. Por exemplo, aqui eu posso até chamar o deal diretamente aqui também, ou então eu posso passar o deal via construtor também, via injeção. Então vou botar aqui, ó, deal, mas como é do deal mesmo, então vou passar via injeção também o construtor. E você começa a ver que as coisas vão desacoplando aqui, né? Eu vou passar o deal.get aqui e passar o path, né, o URL normal, por enquanto, não preciso de outro parâmetro ali, e pronto. Aqui no caso, ele é um síncrono, ele é assíncrono, né? Então eu vou executar esse carinha aqui, e só para facilitar, tá? Não é a melhor implementação, mas só para a gente pegar diretamente já o data, né, do response, já resolve com uma linha aqui, né? Então agora eu consigo usar essa implementação, visto que tudo que implementa a HTTP Service, é o que meu product está esperando, eu posso colocar qualquer implementação que implemente esse carinha ali. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar o meu deal service e vou passar o deal aqui para dentro. E aí o deal service, que é o deal client, né, no caso, né, vou botar para cá, né, aqui para dentro. Vou botar aqui como um deal client, deal client. E aqui embaixo também, em vez de ser... seria mais interessante em vez de deal client, deal service mesmo, né? Deal service. Então, eu vou trocar o nome da classe, porque aí já fica mais congruente, né? Com as coisas ali. Então, deal service. Então, agora, eu tenho essa implementação pronta aqui. Eu consigo, então, ter um código um baixo acoplamento melhor, porque qualquer coisa que implementar essa interface aqui,
eu posso retornar. Você nota que aqui eu já estou enviando, ó, e está funcionando aqui embaixo. Se eu quiser criar uma outra implementação utilizando o HTTP, eu também consigo, né? Cadê o HTTP que eu vou criar? HTTP Service, né? E aqui eu, por exemplo, vou pegar aqui cadê o vou criar eu vou pegar o client, né? http.client, que é a instância do HTTP normal, né? Vou botar aqui http client. E aqui dentro eu vou passar, eu vou pedir não do DIL Service, né, do HTTP Service, vou pedir esse client aqui do HTTP, e aqui eu uso o client get normal. E esse cara aqui, ele pede uma URI, olha só como a gente vai implementando fora, mas a gente só implementa num lugar, né? URI.parse, passando aqui a URL aqui para dentro. Show de bola? Show. Esse carinha aqui agora, ele vai me retornar uma string, né, uma response no caso, né, ele tem um body aqui que ele vai retornar uma string, e aí eu tenho que transformar esse cara todo em um JSON, né, um JSON normal. Então eu vou colocar aqui JSON encode, e assim eu transformo ele para JSON. Dessa feita, eu posso inverter o controle usando também um padrão de gestão de dependência, ele possibilita isso, de inverter o controle. Por exemplo, aqui eu vou criar um client normal, vou chamar aqui de HTTP, na verdade eu vou chamar a instância do HTTP client, normal aqui. Vou criar aqui o HTTP service, que é o serviço que implementa HTTP. Peguei a instância e aqui dentro ele pede o client, eu vou passar o client aqui para dentro. Pronto. E olha só que legal o que é inversão de dependência. Como tanto o client, o DIL Service quanto o HTTP Service implementam essa interface, eu posso inverter a dependência. Pegar o HTTP Service aqui e colocar dentro, no lugar do DIL Service. Com isso, o meu código aqui ele vai estar funcional, né? Para estar pelo menos, né? Vamos ver se vai. Ele deu um erro aqui, deixa eu só ver que erro foi. Aqui, string não é o tipo do feature lá, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que também a implementação do HTTP eu devo ter feito algum problema, né? JSON encoder, o que ele está dizendo aqui, deixa eu ver, JSON encoder object e tal, client.get, passando o body ali, qual que é o erro dele mesmo ali? String is not a subtype of e tal. Ok. Ele veio o JSON encode. Ah, tá. Não é o encode, né? Eu fiz errado. É o decode. Decode, né? Não é o encode, é o decode. Errando aqui, né? Normal. Não pode dar nada. Nada pode dar certo de primeira. E aqui nós temos funcional aqui agora com HTTP, né? E se eu quiser usar o DIL, eu simplesmente inverto a dependência, né? Em vez do HTTP Service aqui, eu substituo por DIL Service e vai estar funcionando da mesma forma. E você nota que eu estou trabalhando com duas, funcionou. Eu estou trabalhando com duas interfaces, duas dependências externas, mas não está acoplado, o meu cliente não está acoplado a nenhuma delas. Ele espera uma interface dele, né? Então você tem que implementar essa interface. E as coisas, se um dia o HTTP falhar, eu quiser usar o DIL, uso o DIL. Se um dia o DIL tiver com problema, eu uso o HTTP e tudo isso eu boto no sistema de gestão de dependência. É isso que é o trabalho do provider, do modular, do Gerrit, do Kiwi, que são sistemas que coordenam essas injeções de dependência e fabricam essas instâncias. É basicamente para esses momentos aqui. Quando você, em vez de fazer tudo isso aqui, né, você registra tudo num canto, e aí quando você pegar, tipo, por exemplo, o modular.get, ele já vai fabricar essa instância para você como um singleton, como um factory, enfim. Vai fabricar essa instância para você e resolver todas essas questões aqui de injeção de dependência automaticamente. Show de bola? Mas aqui eu tô para explicar o padrão, né? Não para explicar os sistemas de injeção de dependência, mas esse aqui é o padrão de injeção de dependência. Aplique bastante, eu sei que fica um código maior, um pouco normal, mas não. Mas isso aqui compensa quando você está trabalhando com mais coisas. Desvantagens do sistema de gestão de dependência. Primeiro que do padrão em si, né? Sistema de gestão de dependência. Você tem muito esse tipo de acoplamento aqui. Você cria várias instâncias de uma classe e você vai colocando uma dentro da outra. Então, fica um pouco feio. Por isso que tem que ter um lugar que coordene.
Geralmente, os sistemas de gestão de dependência não são tão intuitivos, digamos, com análise estática. Então, às vezes, se você se esquecer de registrar alguma instância, ele pode vir a dar problema depois ali. Isso é realmente um pouco inevitável, visto que o Dart não tem reflection, né? Que é essa parte toda dele de organizar, de eu poder executar alguns códigos, enfim. Então, até mesmo se fosse com reflection, eu acho que a análise estática não ia funcionar. Então, esse também é um outro problema. Mas eu acho que nenhum desses problemas, eles realmente impedem o uso do sistema de gestão de dependência. Os benefícios são muito maiores do que os problemas ali que a gente citou agora, né? E além das facilidades de teste também, você consegue testar as coisas de forma mais unitária, beleza? Então é isso aí, um feliz dia 7 de setembro a todos. Um abraço e vamos ser referência juntos. Um abraço, tchau!